Bem, você deve estar pensando, e já é a quarta vez que o Boco faz um vídeo de iceberg. E sim, hoje é a quarta vez que eu faço um vídeo de iceberg. E bem, como das outras vezes, vai ter um novo iceberg, com novos temas. E diferente do outro iceberg que eu fiz, eu vou falar os outros temas que eu já falei nos outros icebergs. Já que vai ser uma nova chance para explicar esses assuntos. Já que esses vídeos dos icebergs já são mais velhos no canal. Não que já fazem um ano, mas já fazem um tempo. E nesse tempo, muito público novo chegou no canal. Então, por que não falar sobre esses assuntos de novo? Então, vamos lá. Primeira camada. O piloto de rumo à mina. Bem, esse piloto seria como se fosse uma versão simplificada do episódio Rumo à Mina. Só que foi feito em 1983 e não 1984, como a gente viu na temporada 1. No caso, esse episódio seria um episódio piloto. E no caso, esse episódio foi aceito. E depois desse ano, a série de Tantos Amigos começou a ser feita. E é claro, falar o fato que no episódio do Rumo à Mina tem umas imagens que eles reutilizaram desse piloto, que é o Thomas andando nessa estação, também o César Panretti e a Ine Clarabel, que dá pra ver que não são os mesmos que a gente vê na temporada 1. E é claro, vale mencionar que tem um brinquedo que foi vendido nessa época do Thomas, que tem uma foto que não parece nada com o Thomas da temporada 1. E supostamente esse Thomas seria o que a gente viu nas imagens do piloto. E bem, essa é a suposição. The Sad Story of Henry, 1953. Bem, esse tópico eu falar sobre outro episódio piloto, que no caso foi o episódio piloto do The Sad Story of Henry. Foi a primeira vez que eles tentaram fazer alguma coisa de Thomas. E bem, era ao vivo. E bem, na cena que o Henry foi entrar no túnel, acabou que ele saiu dos trilhos. Então a mão teve que pegar ele. E bem, isso virou piada pelas pessoas. E a BBC, que foi quem transmitiu esse episódio, digamos assim, meio que ele tenta esconder de tudo essa gravação por algum motivo, mesmo que já tenha passado muito tempo que essa vergonha foi passada. E bem, de qualquer jeito a gente provavelmente nunca vai ter as imagens e vídeos reais dessa transmissão. Eu continuando falando sobre os episódios pilotos, vamos falar sobre o piloto de 1973, que bem, de todos eu acho que é o mais desconhecido, já que a gente não tem noção de nada de que foi esse piloto, já que a gente só tem algumas imagens do que seria um desenho. A gente não sabe se ele seria um desenho animado em 2D, diferente do que a gente tem de Tomar Seus Amigos, ou se isso é só um storyboard. Enfim, basicamente a gente não tem literalmente nenhuma informação sobre o que raios foi esse piloto. Mas se você quer ver mais coisas sobre os episódios pilotos, eu fiz um vídeo inteiro sobre os 3 pilotos de Tomar Seus Amigos. E eu vou deixar esse vídeo na descrição. Então, quando você terminar de ver esse vídeo, vê esse lá. Thomas a Ferrovia Mágica, corte do diretor. Bem, Thomas a Ferrovia Mágica foi um filme que estreou em 2000. E como qualquer outro filme, ele também tem cenas deletadas que acabaram só indo pro corte do diretor. E bem, com Thomas a Ferrovia Mágica não é diferente, óbvio. Enfim, e bem, muita coisa desse filme foi deletada, como a cena da Tasha Stone, que seria a esposa do Bernard Stone, e também o Pit Boomer, que é a coisa mais importante quando a gente vai falar sobre essa versão do diretor. No caso seria um antagonista da Ferrovia Mágica junto com o Diesel 10, mas acabou que acharam que ele seria muito assustador e removeram ele totalmente do filme. Gordon Goes Fallen, na temporada 2. Bem, como sabemos, na temporada 1 até a temporada 4, os episódios eram adaptados à Highway Series, mas acabou que na temporada 5, por vários motivos, acabou que isso deixou de acontecer, mas na temporada 2 isso ainda acontecia. E um dos episódios que seriam adaptados seria Gordon Goes Fallen. Mas acabou que por causa que eles tiveram que construir novas locomotivas e também novos cenários muito grandes, eles desistiram, já que eles estavam só na segunda temporada e ia faltar muito dinheiro. The Missing Coat. Bem, eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre o episódio da Missing Coat, e se você quiser saber mais a fundo, bem, eu recomendo você ver o vídeo, eu vou deixar na descrição. Bem,
The Missing Coach será um episódio da temporada 2. Esse episódio acabou sendo feito, mas cancelado, já que a Rachel Croft achou que esse episódio seria muito difícil para as crianças entenderem. Além de que o episódio não tinha um final conclusivo, já que no final dele as coisas seriam de um jeito, mas no próximo episódio tudo seria ignorado e os eventos pareciam que nunca aconteceu. Então eu acho que isso também foi um dos motivos para esse episódio ter sido cancelado. Bem, com o tempo a gente conseguiu várias imagens desse episódio, mas sobre vídeos a gente realmente não tem nada. E aí só tem suposições de algumas imagens que provavelmente apareceriam o nome The Missing Coach e algumas imagens que provavelmente eles reutilizaram do The Missing Coach em outros episódios. The Adventures of Thomas. The Adventures of Thomas seria um filme que se passaria na Segunda Guerra Mundial, além de ter um conflito entre locomotivas a vapor e locomotivas a diesel. Mas esse filme acabou sendo cancelado, provavelmente porque a Segunda Guerra Mundial não seria um tema muito bom para um desenho infantil, já que em guerras ocorrem mortes e acho que isso não é muito legal para crianças verem. Além de que esse tema de diesel contra a vapor já foi usado no seu filme chamando todas as locomotivas. E, bem, esse filme realmente seria interessante, já que pelas imagens que a gente tem sobre ele, o Thomas teria uma base diferente do que a gente viu. A base original do Thomas. Bem, falando em base, quando o Thomas e seus amigos ainda nem era The Highway Series, e sim uma coisa que o Reverendo estava fazendo pro seu filho Christopher Audrey, ele criou no Natal uma locomotiva que chamou de Thomas. E bem, esse seria o Thomas que a gente conheceria, mas acabou que ele não era do jeito que a gente conhece, e sim a locomotiva que ele é uma G50, que inclusive virou uma edição especial de aniversário da Wooden Railway. Bem, agora estamos saindo do céu para ir para as águas. Aqui vem a camada 2. Cenas deletadas. Bem, se você não sabe, Thomas e seus amigos têm uma grande variedade de cenas deletadas, que na maioria são cenas que apareceram em músicas que a gente conseguiu ver e também em algumas outras ocasiões como sendo reutilizadas. Bem, tem um vídeo do Unlucky Thug sobre essas cenas e eu vou deixar na descrição para vocês verem. Barry the Rescue Agent. Barry the Rescue Agent seria um livro, além de um personagem da Highway Series, que acabou sendo cancelado, já que na época o personagem que mais era popular era o Thomas, e o Christopher Audrey acabou sendo meio que obrigado por si mesmo a fazer um novo livro do Thomas. E assim surgiu More About Thomas, Jack in the Pack, episódios cancelados. Bem, Jack in the Pack seria um spin-off de Thomas e seus amigos, que apareceu pela primeira vez na temporada 6 e começou a ser feito seu spin-off na temporada 7. Jack in the Pack, além de ter episódios que foram cancelados, também tem vários personagens que nunca apareceram. E bem, sobre os episódios cancelados eu realmente não sei muito, então não tenho o que falar aqui. Thomas e o Queijo Mal Cheiroso, CGI Teste. Bem, Thomas e o Queijo Mal Cheiroso seria um episódio que já existia, mas como eles estavam tentando fazer coisas com CGI na época, eles decidiram pegar logo esse episódio para fazer um teste de CGI. Então eles recriaram uma cena desse episódio. E bem, dá pra ver que o CGI desse episódio não seria dos melhores, mas como a gente vê, ele avançou até que bastante. Gordon Goes Foreign. Bem, como sabemos, da temporada 1 até a temporada 4, as histórias da Highway Series e também algumas outras histórias eram adaptadas para a TV Series, e Gordon Goes Foreign seria uma dessas histórias adaptadas, mas acabou que eles cancelaram o episódio, já que eles teriam que fazer muitos novos cenários e personagens novos, e tudo isso apenas para um episódio, e isso ia custar muito dinheiro. E como a série só estava no seu começo, seria
É tipo, basicamente você faliu o desenho no começo dele. Enfim, o episódio foi cancelado e tudo que nós temos são storyboards de como seria. Mas basicamente é o que a gente já tem na Hayley Series. Nigel. Bem, como já falei na camada acima, Jack and the Pack teve vários personagens cancelados, e um desses era o tal do Nigel. Bem, ele seria só mais uma das caminhonetes que tinha lá, bem parecida com Elizabeth. E acabou que ele só teve essa arte, e nunca chegou a ter um modelo. Basicamente é só isso. Duke, Petersen e Sir Handel na temporada 15. Bem, como a gente sabe, Sir Handel, Petersen e Duke foram os primeiros trens de via estreita a serem apresentados para a gente. E na temporada 15, no episódio Kevin Guindast, seriam planejados esses três aparecerem, mas acabou que eles não apareceram. Algo curioso, já que Sir Handel e Petersen, até onde eu sei nessa época, já tinham seus modelos. Ao menos se o filme do Mistério da Montanha Azul não tenha saído nessa época. Mas o que mais incomoda as pessoas é que o Duke não apareceu, fazendo assim que ele nunca aparecesse na série de novo. O que dá uma teoria, que no caso o Duke na série CGI, que é outro universo diferente da TV Series, acabou ficando no galpão para sempre. Coisa que até que faz sentido, ou talvez não faz sentido. Depende do que você acha. A música antiga da abertura. Bem, antigamente, quando o Thomas ainda nem tinha os compositores que fizeram os temas e as músicas que a gente conhece, seriam outras pessoas que fizeram. E acabou que um desses temas virou a abertura. E, bem, esse tema parece muito com o tema do Toby. E no caso, esse seria o tema do Thomas e não do Toby. Mas, bem, se vocês querem ouvir, eu vou deixar algum desses temas, que no caso são do Edward, do Toby, do Thomas, do Santo Panrete, e é isso. The Hayley Series é baseado em eventos reais. Bem, isso é real, já que alguns acidentes e algumas histórias são baseadas em coisas que aconteceram na vida real. Um exemplo disso é o Lord the Miner. E também outro exemplo, que já é da TV Series, é uma visão melhor para Gordon. Enfim, é isso. O modelo danificado de Fergus. Bem, na produção da temporada 7, acabou ocorrendo um acidente, no caso, em uma cena de acidente, comicamente. Bem, acabou que nesse acidente que pedras cairiam no Fergus, a roda de tração dele parou de funcionar, e por causa disso ele só tem 3 episódios e nunca mais apareceu. Mas bem que na temporada 8 eles poderiam repintar e consertar essa roda de tração dele, mas acabou que eles só deixaram o Fergus de lado. Os rostos antigos da Molly. Bem, Molly é um personagem que apareceu muito pouco, umas 3 ou 4 vezes, e também em alguns filmes. Mas acabou que, na primeira versão do rosto dela, acabou que ficou bizarro. Basicamente, o rosto dela seria muito estranho, e por isso eles refizeram, e ficou bem melhor. Mas acabou que esse rosto foi usado em várias coisas, tipo na Take and Play, Splatter e Dodge. Splatter e Dodge foram personagens que apareceram unicamente em um filme. E bem, se você se pergunta, eles sim foram pintados em cima de Harry e Bert, já que dá pra ver que eles são a mesma base. No caso também a mesma base do Diesel. E também em algumas fotos dá pra ver um resquício da pintura do Harry e Bert. Então, meio que para poupar dinheiro, o que esse filme já não tinha muito, eles só pintaram o Harry Best e botaram novos rostos. Bem, tem muita coisa nesse iceberg que eu realmente não sei.
Esse tema fala sobre a suposta briga do Audrey e do Dalby, que no caso Dalby seria um desenhista da Harry Series e claro, vocês conhecem o Audrey. Basicamente, o que eu acho sobre isso é que o Dalby acabava desenhando o Harry muito parecido com o Gordon, e por causa disso ele mudou o desenhista, coisa que ele já fez várias vezes. E acabou que acho que eles acabaram brigando por causa disso. Eu realmente não sei, já que não tem muita informação. Eu tento procurar na fenda do doutor, mas eu não acho. Mas é isso. O modelo danificado de James. Bem, na produção do filme A Estrada Mágica, acabou que na cena onde o Diesel 10 perseguia o James e o Junior no ferro velho, acabou que naquela cena onde o James quase caía, ele realmente caiu e meio que ele ficou danificado. Coisa que é normal acontecer na produção de também seus amigos. Mas não é porque é normal é uma coisa boa, e sim ruim, já que danifica os modelos. Enfim, foi isso que aconteceu. O galpão de Stanley. No filme, uma grande descoberta seria originalmente planejado ter um galpão para o Stanley, mas acabou que esse galpão foi feito e não foi usado. E basicamente é só isso. Nada mais do que um galpão que fizeram e não utilizaram. Duke fazia parte do Tintin. Bem, sobre isso, o Tintin realmente não era algo que foi criado nas temporadas clássicas, e sim na temporada 8 a 12, que foi assim mesmo que foi criado. E adiante também foi criado o novo Tintin, tipo com a Rebecca e a Nia, tirando o Henry e o Edward. Mas antes na Classic Series não existia um Tintin, mas só o que as pessoas acham. No caso seria Thomas, Percy, Gordon, Edward, Toby, Duke, Donald, Douglas, Oliver, entre outros. Colin no filme Rei da Ferrovia. Bem, originalmente no filme O Rei da Ferrovia, o personagem Colin foi planejado para aparecer, mas por algum motivo provavelmente foi cancelado. George e Crank na Estrada Mágica. Bem, originalmente no filme seria planejado o Crank e o George aparecerem. O Crank até a gente consegue ver em uma cena, só em uma cena, mas o George a gente realmente só consegue ver na versão do diretor, ou até não isso, já que eu não assisti tudo completo, já que tá em inglês. Eu não vou assistir o filme da Estrada Mágica em inglês e ainda em uma qualidade horrível. Enfim, as cores originais da Harry Series. Bem, na Harry Series tem vários personagens que não têm as mesmas cores que tem na TV Series, mas eu vou falar sobre alguns específicos, no caso os da Scarlet Harry, que no caso todos na Harry Series, exceto Duke e Rust, que são vermelho, amarronzado e um preto, no caso do Rust, acabaram sendo vermelho. Duncan, Peter Sen, Sam Handel, menos o Peter Sen e Sam Handel, que antigamente na mídia Sodo eram da mesma cor que a gente viu na TV Series. Mas acabou que, para as crianças entenderem, na TV Series, eles pintaram os trens de cores diferentes. Charlie reemplaçou Billy. Em um episódio da Era Miller, Billy era planejado para aparecer no episódio, mas acabou que Charlie tomou seu lugar. Mas, bem, não é isso que eu tô querendo falar. E sei sobre uma teoria que diz que, como o Billy fazia muita merda na ferrovia, o Santo Panhead só mandou desmanchar nele. E acabou que reusaram as partes deles e fizeram um Charlie. E essa teoria se sustenta pelo fato de que os dois são da mesma base. E engraçado que os dois são irritantes iguais. Enfim, eu não gosto do Charlie, não gosto do Billy, então não tem por que ficar falando sobre eles. Tugs, de uma certa forma, digamos que Tugs seria um irmão de Thomas e seus amigos, já que David Mitton foi o mesmo que produziu Thomas e também foi o mesmo que produziu Tugs. E acabou que Tugs só teve uma temporada, infelizmente. E bem, se você não sabe o que é Tugs ou quer saber a história, eu vou deixar um vídeo da explicação de Tugs sobre Tugs pelo Alec Tug. Enfim, eu vou deixar esse link na descrição e também o link de uma fã dublagem que um fã de Tugs e de Thomas fez. Já que ele está iniciando nessa fã dublagem, eu vou divulgar essa fã dublagem dele. Enfim, vejam os dois vídeos.
Enfim, esse foi mais um vídeo. E bem, você deve estar perguntando por que eu tô fazendo um outro vídeo de iceberg, coisa que eu já respondi no começo. Mas basicamente eu gosto de fazer vídeo de iceberg, já que é basicamente um vídeo de curiosidade. E também porque meus outros vídeos de iceberg já tem mais de 5 meses agora. E também porque o novo público chegou no canal. E esse público provavelmente não pode ter visto esses vídeos. E mesmo se viu, eu quero meio que fazer um novo vídeo melhor do que aquele para explicar as coisas. Enfim, essa só foi a primeira parte desse iceberg. E em próximos dias vai ter segunda e terceira parte, provavelmente. Enfim, eu sou o Boco. Nos vemos nos próximos vídeos.